Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates, né? Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aqui, né, dar continuidade à nossa programação do dia, né? E novamente aqui, né, trazer algum pré-candidato aí às eleições por cargo executivo, né? E a minha convidada hoje é a Vera Lúcia, ela que vai concorrer a pré-candidatura à presidência pelo PSTU, né? E a gente vai fazer o mesmo papo aqui que fizemos com o Gabriel Colombo, né? Que é pré-candidato a governador pelo PCB, né? Então, sem muita demora, né? E antes da Maria Lúcia se apresentar, avisar que, né? Eu tive um probleminha aí no Facebook no final de semana e por isso a gente vai estar gravando essa entrevista em vez de fazer uma live, né? Infelizmente deu esse problema, né? E a gente vai ter que fugir um pouco conforme combinado, mas a entrevista está aí no YouTube para quem quiser conferir. Então, Maria Lúcia, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, Guilherme, eu sou Vera Lúcia. Vera Lúcia, desculpa, eu fiquei errando aqui. Tá bom. Bom, eu sou pré-candidata, né? O partido votou em meu nome para lançar como pré-candidata à presidência do país. O lançamento vai ser agora dia 19 de março. Nós estamos também, o PSTU está apresentando essa minha candidatura ao Polo Socialista e Revolucionário, onde se organizam, né, exatamente isso, um polo socialista e revolucionário que tem vários ativistas de organizações diferentes e se tudo correr bem, óbvio, né, que depende daqueles que estão dentro do polo, a ideia é que eu possa também ser parte dessa candidatura do Polo Socialista e Revolucionário. Bom, e eu sou ativista, sou militante do PSTU desde a fundação do PSTU. Nasci no sertão de Pernambuco, fui criada no estado de Sergipe, em Aracaju. Minha militância política começa em 1989, quando eu trabalhava na fábrica de calçados. É um avião passando aqui. Trabalhava numa indústria de calçados, que eu sou costureira de sapatos, né? E é aí que eu vou começar a minha militância política, muito embora eu já tenha... eu comecei a trabalhar bem antes, eu comecei a trabalhar fora de casa com 14 anos de idade, né? Então, na fábrica eu entro aos 19 e depois, 2 anos depois, eu acho, quando eu ingresso na minha militância política. E estou no PSTU desde que ele é fundado. Certo, maravilha, Vera Lúcia, né? Agora acertei o seu nome. Então vamos aí a primeira pergunta, né? Por que você está participando aí das eleições? Qual que é o seu objetivo ao participar, né, desse processo eleitoral e o objetivo do PSTU? Então, quando um partido disputa as eleições, ele tem um programa para apresentar, seja para um estado, seja para um país. Nós estamos apresentando um programa que é um projeto de organização da sociedade brasileira a partir das necessidades mais sentidas da classe trabalhadora. É um programa que ele arranca, né, dessa necessidade mais sentida da classe trabalhadora, mas também vai no sentido de suplantar o próprio sistema capitalista, que é responsável por todas as desgraças que nós vivemos. Então, é um programa, é um projeto que nós apresentamos para que a classe trabalhadora, ao tomar para si esse programa, tome para si também a tarefa de mudar o sistema político e social e econômico desse país. Porque nós entendemos que o sistema... Primeiro que nós estamos hoje diante de uma disjuntiva, assim, ou a gente segue no caminho da barbárie capitalista, que nós estamos mergulhados agora, quando a gente olha para o mundo,
não somente as guerras, como nós estamos vendo agora na Ucrânia, mas agora já chegou a 6 milhões o número de mortos de Covid-19, sendo que desses, mais de 65 mil são aqui no 650 mil, né? Exatamente, 650 mil, né? Aqui no Brasil. Então, é um número absurdo, porque isso se chama queima de capital, sem levar em consideração. E, além disso, além das mortes, o número absurdo de desempregados, que na contramão da própria evolução tecnológica, você tem um número de desempregados muito grande, porque os governos, para atender os interesses dos grandes capitalistas, nessa combinação entre grande tecnologia, alto desenvolvimento tecnológico e força de trabalho, eles mantêm as jornadas prolongadas, tanto é assim que a reforma trabalhista ela vem nesse sentido de ampliação da jornada, enquanto que no mundo do trabalho, no processo produtivo, em todos os espaços também do próprio funcionamento da sociedade, você, para produzir, para trabalhar, você requer um tempo menor do que antes, entendeu? Então, hoje, por exemplo, é impossível pensar em resolver o problema do trabalho sem que a gente não fale da redução da jornada de trabalho e que não tenha, junto com essa jornada de trabalho, a redução dessa jornada, uma ampliação dos salários e um plano que, ao mesmo tempo, você... um plano de obras que, ao mesmo tempo que você construa tudo que é preciso nesse país para o atendimento das necessidades da própria classe trabalhadora, ao mesmo tempo você gere trabalho. Da mesma forma, e um projeto dessa monta não pode ser apresentado por qualquer outra organização que não seja o PSTU, juntamente com esse polo socialista e revolucionário. Porque a frente amplíssima do PT, onde abarca dentro do seu programa, do seu projeto de governo para governar o país, o PSDB de Alckmin, né, que ele está saindo agora para o PSB por pura conveniência, inclusive para compor a chapa, né, mas também o próprio MDB de Renan Calheiros e também de Temer, né, de Kassab, ou seja, de ultradireita. Um programa como esse, por mais que Lula seja eleito, porque aí nas disputas ele aparece polarizando com Bolsonaro, é certo também que o seu projeto, o seu programa de governo não vai responder às necessidades reais da classe trabalhadora e principalmente dos setores mais empobrecidos. Então, essa tarefa é uma tarefa nossa e nem tampouco Bolsonaro, que é um governo de ultradireita e que está descendo ladeira abaixo assim, nesse próprio momento que é de degradação da economia capitalista mundial, das condições de vida no mundo, degradação do meio ambiente, e aqui no caso do Brasil, no retorno à sua condição de colônia. Quem tem levado isso a cabo com muito afinco é o governo Bolsonaro, e a nossa primeira tarefa é tirar esse governo, mas nós precisamos ter um programa imediatamente que responda às necessidades da classe trabalhadora, porque tirar Bolsonaro não basta, a burguesia brasileira vai ficar e nós precisamos ter um projeto que retire dinheiro dos bilionários, dos multimilionários desse país e atenda às demandas da classe trabalhadora. E, ao mesmo tempo, renove o parque industrial, invista em educação, em expansão, pesquisa, tecnologia e na própria industrialização do país, que hoje está sendo desmontada relativamente, porque o que prima aqui nesse país, nesse momento, é a produção a extração e produção de produtos primários para exportação, a exemplo dos minérios, das fontes de energia e de alimentos para exportação, enquanto o povo passa fome, vive na miséria e está desempregado. Ô, Vera Lúcia, um discurso aí que você me chamou, que você fez aí, que me chamou muita atenção, aí você fala do socialismo, né, da necessidade de superar esse sistema. Né? Acho que para o ouvinte entender bem, né, do que você está falando, a gente vai conseguir
essa superação através das eleições ou vai ter que ser através por outros meios? Então, o socialismo necessariamente não é uma coisa que você conquista pela via eleitoral, né? Porque a sociedade capitalista ela é dominada pelos capitalistas, pela grande burguesia capitalista nacional e internacional. Agora, isso não impede que nas eleições você apresente o programa e faça um chamado à classe trabalhadora brasileira a se organizar e se mobilizar em torno desse programa, até porque esse programa só interessa à classe trabalhadora brasileira, e como parte da própria Revolução Mundial. E segundo, que ou ela faz ou ninguém fará, porque a burguesia capitalista, que é responsável pelo desemprego da classe trabalhadora, não pode solucionar o problema do desemprego, que é responsável pela retirada de direitos, achatamento do salário, da degradação das condições de salário, não vai resolver o problema de quem está trabalhando, que investe em tecnologia, retira os poucos direitos e você continua trabalhando em jornadas extenuantes. É o mesmo sistema social que privilegia a grande propriedade privada, mas nega direito a uma pessoa ter uma casa, ter um pedaço de terra para plantar, porque o sistema, na verdade, o capitalismo é uma sociedade baseada no grande mercado, na troca o tempo inteiro, mas é de privilégio das grandes propriedades privadas. Então, para que a gente possa mudar, de fato, o país, é preciso, de fato, que a gente fale aqui, necessariamente, nós precisamos falar disso nas eleições, sobre a necessidade que a classe trabalhadora brasileira tem de fazer uma revolução socialista. E o que é uma revolução socialista? E o que é o socialismo? Bom, primeiro, esse Estado ele precisa ser destruído e construído outro, né? E quando a gente fala isso, é dizer, a tomada de decisão, as tomadas de decisão deve ser necessariamente pelo conjunto da classe trabalhadora organizada. Quando eu falo classe trabalhadora, eu falo de todos aqueles que dependem do trabalho, vender sua força de trabalho para sobreviver. Então, nós estamos falando dos trabalhadores que estão empregados, mas também dos desempregados, da juventude filha da classe trabalhadora que estuda para poder entrar no mercado de trabalho, que também está desempregada, seja ela da cidade ou do campo e tenha qualquer idade, inclusive os aposentados. São os homens e mulheres pertencentes a essa camada da sociedade, a essa classe social. Mas, junto com isso também, inclusive, os pequenos, os micro e pequenos empresários que também são arruinados pela grande burguesia capitalista na concorrência, que transforma essa parcela da sociedade também numa vida de muito sofrimento e de indigência completa. Isso vai se dar através da organização e da luta política. A luta política é o seguinte, a gente toma a decisão e a gente faz por onde aquilo se realize. Esse é o embate político necessário. Vai ter enfrentamento com a burguesia? Vai. A gente vai atacar a burguesia? Não, nós vamos nos defender da fome, do desemprego, da miséria e construir para nossas vidas uma sociedade onde a gente tenha acesso ao que hoje é negado, que são coisas básicas. Nós estamos falando que mais da metade da população hoje no Brasil não tem segurança alimentar. Ou seja, ela não tem em casa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, um pacote de café, ela não tem uma garrafa com óleo, ela não tem dinheiro para comprar gás, uma boa parcela, ela não tem casa para morar, ela está desempregada, ou seja, ou está trabalhando na informalidade ou no subemprego. Ou seja, para solucionar o problema desse setor da classe, daquela que está trabalhando com jornadas extenuantes e salário arrochado, aquele que tem um pequeno e micro negócio que tenta sobreviver com a sua família, esse setor, ou ele se organiza, ou a gente se organiza enquanto classe social para lutar contra a classe dominante que impõe esse tipo de sofrimento a gente, para que ela lucre cada vez mais, ou os problemas da gente não vão ser superados. E é por isso que o programa ele é muito importante, porque nós somos a favor de derrubar o governo Bolsonaro e juntar com todo mundo. Agora, para governar esse país, nós defendemos que a classe trabalhadora governe. Para ela governar, ela precisa ter um governo seu. E o que é ter um governo da classe trabalhadora? É ela controlar esse governo.
ela decidir e esse governo executar aquilo que ela decide coletivamente. Certo, Vera. Uma coisa que me chama bastante atenção aí é que a esquerda, né, principalmente a esquerda petista, né, tá muito focada aí nas eleições e às vezes eu acho que ela esquece um pouco aí da luta, né, que precisa ser feita, né, porque perante toda essa barbárie que nós estamos vivendo, o Bolsonaro era para cair para ontem, né? E não foi isso que aconteceu e não é isso que está acontecendo. Então, eu queria te perguntar se você concorda comigo nessa minha avaliação ou não. Eu concordo plenamente com você, Guilherme. Por exemplo, e não é porque a classe trabalhadora não tenha disposição de lutar, porque se você observar nos anos 2020, 2019, a classe trabalhadora brasileira tem lutado muito, fez grandes manifestações contra esse governo. Bolsonaro já era para ter caído. Bolsonaro não cai por duas razões. Uma, e a principal dela, é que as manifestações, que a principal dela, que eram as manifestações de rua, elas foram minguando na medida em que toda ela ia no sentido de canalizar toda a insatisfação para as eleições agora de 2022. As manifestações que ocorriam, controladas principalmente pelo PT, pelas organizações, pelas centrais sindicais, majoritariamente, as organizações majoritárias, e majoritariamente por partidos de esquerda, era para desgastar somente o governo Bolsonaro, mas trazer toda essa insatisfação agora para as eleições, para o calendário eleitoral e para a realização das eleições de 2022. E isso é um crime, porque é um governo genocida, é um governo que defende o fim, inclusive, dessa democracia que para nós é extremamente curta e ele ainda quer fechar, porque é acabar com toda a liberdade democrática, e, ao mesmo tempo, é um risco e chega a ser criminoso com a classe trabalhadora, porque se a gente já tivesse colocado Bolsonaro para fora, a própria classe trabalhadora hoje estaria em outra condição para discutir qual era o tipo de governo e em que condição a gente estava, inclusive, para lutar e garantir melhores condições de vida e de sobrevivência nesse sistema. Quem é que é o dique de contenção aí? É principalmente o PT, é principalmente os partidos de esquerda que estão hoje aliados a ele, e as centrais sindicais, os movimentos sociais que também estão ligados a ele, que acha que, chegando o PT no governo, os problemas da classe trabalhadora vão estar resolvidos. Não vão. Até porque os problemas da classe trabalhadora o PT e as correntes majoritárias do PSOL, o PCdoB, que está todo mundo junto aí para fazer essa disputa eleitoral, que tem um acordo, que é botar para fora o governo Bolsonaro agora, em aliança com Alckmin, né, que provavelmente será o vice, consequentemente não vai atender os problemas da classe trabalhadora, porque essa mesma burguesia, são esses mesmos partidos, são esses mesmos mandatos que são responsáveis pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que impõe a inflação, ou seja, já são responsáveis diretos pela desgraça que nós vivemos hoje. Eles não podem resolver um problema que é nosso. Então, chega a ser uma coisa absurda isso que o PT faz, mas o PT ele é um partido institucional. O PT não é um partido socialista nem de jeito nenhum. É um partido que hoje a gente nem pode dizer que é um partido reformista, porque eles só se colocam para lutar, inclusive hoje mais abertamente, contra o neoliberalismo. Só que o neoliberalismo é uma vertente da forma adotada pelo próprio sistema capitalista. Ou seja, ele é um partido da ordem capitalista, governa para o capitalismo, já fez isso em mais de 13 anos do seu governo. O PT foi a antessala do governo de Bolsonaro, e aí a classe trabalhadora rompeu com o PT, votou em Bolsonaro, e agora rompe com Bolsonaro e volta para o PT. Nós não podemos ficar nesse círculo, entendeu? Nesse círculo que vai e volta. Opa, estamos aqui com um pequeno probleminha aqui na conexão aí da Vera, né? Espero que, né, não caia aí a conexão, né? Porque Há uma vida de desassossego. certo. Ô Vera, uma coisa que assim, aí não vou falar
eu vou falar em nome da minha pessoa e não vou falar no nome do canal. Essa não é a posição do canal, mas é a minha posição pessoal. Eu, particularmente, eu apoio, né, a iniciativa, né, do Polo Socialista e Revolucionário, participo aí como um militante independente, né, aí das reuniões, tudo mais, né, também acompanha outras iniciativas aí independentes que a esquerda está fazendo, mas o que eu percebo que é o seguinte, né, existe a iniciativa do Polo, existe a iniciativa dos companheiros que estão reivindicando a candidatura do Glauber, né, no PSOL. Existe a iniciativa, por exemplo, né, da UP, né, existe a iniciativa do PCB. Vamos ser bem sinceros aqui, né? Cada um, né, dessas iniciativas não vão conseguir um número expressivo, né, de votos. Eu, particularmente, acho que deveria ter uma unificação, né, dessas ações e ter uma candidatura unificada aí da esquerda. Você acredita que isso seja possível? Porque, né, não faz muito sentido cada partido de esquerda que é descolado ao PT ter o seu próprio candidato. Então, Guilherme, olha só, quando a gente... Primeiro que essa ideia não foi uma ideia somente do PSTU, né? Foi ideia do PSTU e de outros companheiros de outras organizações de formar esse polo socialista e revolucionário. E o chamado, se você pode observar no manifesto do polo, do chamado de construção do polo, é um manifesto que ele é dirigido ao conjunto da classe trabalhadora, às organizações sindicais, aos movimentos e partidos de esquerda. Então, o próprio polo, quando ele surge imbuído dessa tarefa, né, que é de construir um polo onde você reúna os socialistas, os revolucionários, aqueles que sabem que é impossível solucionar os problemas da classe trabalhadora nos marcos do sistema capitalista, mas que já arranque a partir daqui e apresente um programa, formule um programa junto à classe trabalhadora e que chame a classe trabalhadora, incentive a organização dessa classe para lutar por esse programa que diz respeito às suas vidas. Bom, junto com isso, tem os companheiros, tem organizações que têm pensamentos diferentes. Por exemplo, existem no próprio polo companheiros que fazem a defesa de Glauber Braga. E nós achamos que é saudável os companheiros, na disputa dentro do PSOL, apresentarem a própria candidatura dos companheiros. Mas já está bem conduzido, quer dizer, já está quase que definido o caminho de que o mais provável é que o PSOL, né, com suas correntes majoritárias, majoritariamente defina não pela candidatura, mas de aderir, né, e de compor uma frente com a chapa do presidente, de Lula, né, concorrendo como candidato a presidente. E aí a pergunta que a gente tem feito aos companheiros do PSOL é a seguinte: tudo bem, está apresentando Glauber Braga, né, para o PSOL. Em não saindo a candidatura de Glauber, vocês vão seguir a orientação das correntes majoritárias do partido e vão votar em Lula, ou vão vir construir no polo uma candidatura do polo? Nós estamos esperando, inclusive, que os companheiros deem essa resposta, porque essa resposta não somos nós dentro do polo que temos que dar, quem tem que dar são os companheiros, né? Caso não se confirme a aliança com Lula no primeiro turno do PSOL, qual é a posição dos companheiros, das várias correntes que defendem a candidatura de Glauber Braga? Vai seguir e apoiar Lula no primeiro turno ou vai construir conosco uma candidatura do polo, né? Os companheiros do PCB já foram procurados, inclusive, os companheiros tiveram a iniciativa, inclusive do PSTU, teve a iniciativa de procurar os companheiros do PCB, eles já lançaram uma candidata, né, para disputar, a UP também já lançou, e, na verdade, Guilherme, é legítimo, inclusive, que cada um desses partidos também queira apresentar seus candidatos. Por quê?
Porque cada organização, cada partido tem o seu próprio programa. Então, isso é perfeitamente compreensível. Diante desse enfrentamento, né, que vai ser bastante tensionado à classe trabalhadora, diante da polarização Bolsonaro, Lula, né, nessa frente amplíssima, a ultradireita, uma terceira vertente, que a própria burguesia está se debatendo, possivelmente não haja, e que para a classe trabalhadora só tem uma única via, que é dela ter um programa que responda para si. Agora, nós temos também diferenças, né? Nós temos diferenças, e são diferenças do campo programático, do campo teórico, do campo programático, que se expressam nas próprias manifestações. Por exemplo, agora, no que diz respeito à Ucrânia, tem companheiros que defendem que Putin avaliam que está disputando com a OTAN, com os Estados Unidos e com a União Europeia, que isso justifica, por isso se justifica a ocupação e o direito, por ser digamos assim, esse campo mais progressista, como eles defendem, ser compreensível e defender a iniciativa da Rússia invadir a Ucrânia. Nós somos contra. Nós somos contra. Né? Isso seria um impeditivo? Não. Não é um impeditivo. Né? Agora, os companheiros também teriam que se dispor a fazer isso. Não se dispuseram até agora. Certo. Ô, Vera, já que você citou, né, acho que é o principal tema, né, que está sendo debatido no Brasil e no mundo, né, que agora é a guerra da Ucrânia e Rússia, né, vamos fazer uma brincadeira aqui, né, a gente viu, né, o Bolsonaro numa postura meio neutra, meio evitando alguma declaração e tudo mais. Assim, não querendo comparar você ao Bolsonaro, mas assim, se você estivesse lá, qual que seria a sua posição, né, perante essa guerra? Olha, os marxistas e leninistas, a primeira posição que você toma é da defesa do oprimido. Nesse caso, quem está sendo oprimido é a população ucraniana. Nós não estamos defendendo o governo da Ucrânia, mas nós defendemos que a Ucrânia tenha o direito de garantir a independência do seu país, que queira manter a independência do seu país. Que se a Rússia quer se enfrentar com a OTAN, quer se enfrentar com a própria União Europeia, quer se enfrentar com os Estados Unidos, a forma de fazer isso poderia ser outra, negociada em comum acordo com a Ucrânia, da mesma forma que a Rússia discute com a China para ocupar a Ucrânia e oprimir a Ucrânia para garantir os seus interesses naquela região. Então, eu ficaria do lado dos oprimidos. Primeiro, a gente defende os oprimidos. Tá? Então, nós não somos daqueles que defendem que, diante de um campo progressista, de um campo menos progressista, nós procuramos onde está a classe trabalhadora, e quem está sendo esmagada nesse momento, porque não tem, inclusive, é incompatível a própria força militar ucraniana para lutar contra a Rússia, que invadiu o seu país, para subordinar o país ao domínio da Rússia diante do seu interesse político, econômico e bélico. Então, nós somos a favor, e seria essa a nossa posição aqui no Brasil, assim a posição dos militantes do PSTU e da LIT, onde nós estamos em cada um dos países que nós atuamos. Certo. Ô, Vera, ainda nessa crítica que você faz à esquerda, né, eu andei acompanhando, né, e eu espero tentar cobrir, né, a grande maioria aí das posições aí da esquerda, cumprindo o papel, né, que o canal se propõe a fazer, né? Mas, assim, uma coisa crítica que eu particularmente tenho é que eu vejo que a esquerda parece que abandonou uma análise de classe nesse ponto. Parece que é uma análise campista. Ou você está num lado ou você está no outro lado. Você concorda comigo? Porque, assim, a alegação
o governo da Ucrânia é um governo nazista, por isso tem que ser combatido. Mas, assim, às vezes eu me pergunto, por quem? Né? Pelo Putin, que vai colocar Ou pelo povo? outro nazista lá, ou pela classe trabalhadora? Eu queria que você respondesse isso. Olha, eu concordo com você. Quem tem o dever e o direito de tirar ou escolher o seu governo é o povo ucraniano. Do mesmo jeito que nós defendemos que os trabalhadores da Rússia tirem o seu próprio governo, que é um governo ultra-reacionário, que é um governo, que é um ditador, né? E que, além de subjugar o seu próprio povo, que é a classe trabalhadora russa, ainda quer subjugar o povo de um outro país, que é no caso da Ucrânia. E mais, por uma visão extrema, que remete à época do czar. Porque quem defendia esse tipo de dominação vem da época do czar. Quando é que a Ucrânia vai conseguir a sua liberdade e vários países daquela região? Exatamente com a Revolução Russa. Então, veja, a união das repúblicas se dava de forma fraterna, porque Lenin, inclusive, sempre foi um defensor, tanto Marx quanto Lenin, quanto Engels, sempre foram defensores da autodeterminação dos povos. Então, qualquer forma de relação de um país com outro tem que se dar em comum acordo de uma nação com outra nação, e não através da dominação e da rapina. Porque eu estava falando, inclusive, fazendo inclusive essa comparação. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro é de ultradireita. Bolsonaro foi beijar a mão de Putin lá na Rússia. Essa posição dele de que ele é neutro é mentira, descarada. Todo mundo sabe que Bolsonaro, na verdade, Putin está realizando um sonho dele, que é o sonho de conduzir uma guerra, porque Bolsonaro sonha com uma guerra. Bolsonaro sonha em ser ditador. Agora, isso não dá direito de nenhum país no mundo para dominar econômica e politicamente e o Brasil ocupe esse país. Aqui a classe trabalhadora teria o direito, inclusive, de lutar pelo direito de manter a autonomia e a soberania do seu país frente a uma invasão de um outro país, enquanto classe trabalhadora. E, enquanto classe trabalhadora, tanto lutar contra aquele país como para derrubar o seu próprio governo e construir um governo para si. Entende? Mas isso não dá direito a ninguém de entrar. Porque, por exemplo, porque, na verdade, tanto a burguesia, porque os interesses que estão ali não é o interesse do povo, são interesses econômicos, são interesses políticos, são interesses de controle para que você possa ir aumentando, expandindo a sua dominação. Então, mesmo que a Rússia não tenha uma economia, né, de caráter imperialista hoje, do ponto de vista da economia, do ponto de vista bélico, é a segunda maior potência. E faz isso em unidade com a própria China, que hoje é o segundo país que também disputa com o imperialismo norte-americano e que é aliada da Rússia. Ou seja, a disputa, na verdade, é para que se tornem novos impérios para disputar a exploração da classe trabalhadora numa parte do planeta para satisfazer os interesses econômicos, políticos e sociais da burguesia, da alta burguesia russa, da burguesia e do governo ditador da China, e para disputar com outro imperialismo, seja americano, seja europeu. Ou seja, nós somos a favor da luta da classe trabalhadora e pela determinação dos povos. Então, nesse momento, a nossa defesa incondicional é do povo ucraniano que está sendo bombardeado, que está sendo morto, reprimido pelas tropas russas. E, ao mesmo tempo que fazemos um chamado aos trabalhadores russos que se levantem contra o seu governo e exija do governo Putin a retirada das suas tropas da Ucrânia, e que se solidarizem com os trabalhadores e o povo ucraniano nesse momento de grande aflição. Certo, Vera. Agora, indo um pouco aí no outro tema que está em discussão, pelo menos há 2 anos, né, que é a questão da pandemia. Né? A gente sabe que
né, ainda nessa brincadeira, a gente sabe que, né, a pandemia, né, causou um estrago no mundo e com o governo negacionista do Bolsonaro, esse estrago foi assim gritante, né? Mas se você estivesse num lugar, né, o que você faria diferente do Bolsonaro? A primeira coisa era proteger a vida da classe trabalhadora. Primeira coisa. Enquanto não se tinha vacina, era exatamente aquilo que nós estávamos colocando. Enquanto não se tinha vacina, a principal coisa a se fazer era o isolamento social e, depois disso, esse controle a partir da testagem em massa, para que você pudesse separar os infectados daqueles que estavam sadios. E só fazer a condução do país a partir de maneira que assegurasse, primeiro, a vida daqueles que estavam trabalhando para que eles não se expusessem ao vírus até que tivesse vacina. Por outro lado, era preciso que toda a indústria, né, se voltasse principalmente para garantir a produção, a pesquisa e a produção das vacinas para combate do vírus, e funcionava principalmente toda a indústria e toda a logística e todo o comércio estaria voltado apenas para os serviços essenciais, até que o conjunto da população estivesse segura e pudesse, de fato, se confrontar com o vírus, que não foi o que fez nem Bolsonaro, que é abertamente genocida, mas também não fez nenhum governo no mundo, né? Porque tem Bolsonaro, que é abertamente genocida, mas tem, por exemplo, aqui em São Paulo, Dória, que diz que é defensor da vida, todo dia ia para a televisão dizer que era defensor da vida e era pela vida, mas os trens, os metrôs, os ônibus, tudo funcionando, as fábricas funcionando, o povo sendo infectado, porque aqui, por exemplo, em São Paulo, desses mais de 600 mil mortos, mais de 100 foram aqui. Entende? Por um governo que, em nome se dizia defender a vida, mas, na verdade, mantinha, para garantir os interesses econômicos da sua classe social, jogava a classe trabalhadora à morte. Então, fizeram assim governos do PT, aqui no país, e fizeram também governos do PCdoB, como lá no Maranhão, Flávio Dino, que também agora foi para o PSB, também por conveniência política eleitoral. E assim, por exemplo, como fez a própria Rússia, assim como fizeram os vários outros países, entende? Então, tudo em nome da economia, de garantir o funcionamento do capitalismo, da indústria, das empresas capitalistas, a nossa classe foi a morte. Foi a morte. E já vai em 6 milhões de mortos. E essa pandemia não sabe se ainda quando vai acabar. Agora, deu uma diminuída nos casos, resultado e a prova cabal da eficiência das vacinas, mas como há uma demora em todo o mundo, porque a vacinação se dá de forma desigual, isso também favorece a mutação do vírus. E ao isso acontecer, você coloca novamente em risco toda a população mundial não, você coloca principalmente em risco toda a classe trabalhadora mundial. Certo. E outro tema, né, que acho que a gente precisa conversar aqui, é a questão do desemprego, né? A gente está acompanhando, lamentavelmente, aí a fila do osso e a fila, né, do lixo, né? Qual é o programa aí para o desemprego e o programa aí em relação à fome, né? Quais medidas e o que a gente tem que tomar e por que isso está acontecendo no nosso país? Ok, Guilherme. Essa é uma pergunta muito importante, porque é verdade que hoje se tornou mais evidente, tem um número maior de pessoas na fila do osso, tem um maior número de pessoas indo aos lixões vasculhar comida. Agora, a fome no nosso país sempre foi coisa presente. A diferença agora é que tem um número muito grande de pessoas que está passando fome. Então, para resolver o problema do desemprego e da fome, primeira coisa, que é aquilo que eu já te falei, precisa reduzir a jornada de trabalho, aumentar os salários, né? Essa redução de jornada tem que ser no máximo, de 30 horas semanais. Máximo, né? E olhe que, se olhar direitinho, tem que ser menos,
porque existe um grande, como eu lhe disse, existe um grande avanço tecnológico que não existe e nem justifica mais uma jornada de 8, 10, 12 horas, como a que nós estamos vendo. A outra coisa é você ter um plano, um planejamento que, ao mesmo tempo, você resolva o problema da falta de hospitais, de escolas, de saneamento básico, de moradia, de produção, de pesquisa, que, ao mesmo tempo, você investe no parque industrial desse país, que, ao mesmo tempo em que você já gera o emprego no processo tanto de elaboração, de execução e de funcionamento, combinada com essa redução da jornada de trabalho e acréscimo dos salários, porque o salário também, o salário mínimo de R$ 1.212 é um absurdo no meio de uma inflação como essa. A outra coisa é o combate à própria inflação. A primeira coisa, uma primeira medida assim, imediata, teria que ser duas combinadas. Uma é o fim da paridade de preços internacionais, porque aqui no Brasil o povo se ganha em dólar. É inaceitável, é inadmissível, uma coisa absurda que só o capitalismo explica que o petróleo ele seja cotado em dólar, né, nacionalmente, internacionalmente, porque interessa às petroleiras, interessa aos governos que ainda têm parte dessas estatais que estão tendo lucros astronômicos. E, por outro lado, deixar de pagar a dívida pública aos bancos, que, no caso brasileiro, leva no serviço de amortização e juros dessa dívida, mais de 50% do orçamento, o fim das isenções das grandes empresas, da grande burguesia nacional e internacional que explora aqui nesse país, aumentar os impostos sobre elas, isentar as micro e pequenas empresas, mas, junto com isso, você também já ir fechando e reestatizando todas as empresas que foram privatizadas e estatizando todas aquelas que forem demitidas também. Fim do envio das remessas de lucro das multinacionais que estão aqui nesse país e redefinir quanto é essa evasão, quanto vai ser de divisa, e, ao mesmo tempo, a gente ir controlando os bancos através da nacionalização dos bancos, para que os bancários, inclusive, né, tenham controle sobre essas operações, para a gente saber quanto de dinheiro se tem que é levado por essa camada que a gente sabe que tem dinheiro assim de forma absurda enquanto o povo passa fome. Ou seja, isso tudo são medidas que vai contra a lógica do próprio capitalismo, muito embora ainda estejamos dentro do capitalismo. Mas são pré-condições já. Desculpa, pode continuar. Não, mas isso requer, ao mesmo tempo, um plano desse que a classe trabalhadora esteja organizada, seja onde ela trabalha, onde ela estuda e onde ela mora, tanto para garantir a aplicação desse plano, como também pela sua autodefesa, porque hoje a nossa classe ela não morre somente de fome, ela também morre pelas balas da polícia, né? Então, nós precisamos nos proteger também. Sim. Ô, Vera, né, já que você citou aí o PT, né, no começo da entrevista, né, o Lula fala que ele, né, tirou o Brasil do mapa da fome, né, e ele fala que ele pode resolver esse problema. Você acredita mesmo nisso? Primeiro que ele tirou o Brasil do mapa da fome, mas não significa dizer que no Brasil não tivesse fome. O Bolsa Família nunca foi para toda a população. Foi para um número de pessoas que vivia em condição de miséria e que assegurou, através do Bolsa Família, que ela pudesse comprar alguma coisa e garantiu de outra forma, que foi a liberação do crédito para que essas mesmas famílias e aqueles que estavam trabalhando pudessem dar muito lucro aos banqueiros. Outra coisa, as condições em que Lula pega o governo em 2013 é completamente diferente do governo hoje. Mesmo naquela época, também não teve pleno emprego, porque você tem nesse país 5, 6 milhões de desempregados,
5, 6 milhões de trabalhadores desempregados, são 5, 6 milhões de famílias que não têm como sobreviver, certo? E a outra coisa, os empregos gerados foram empregos principalmente terceirizados, que na primeira ventania da crise capitalista, os trabalhadores foram jogados no desemprego e na miséria, e que agora engrossam os cordões daqueles que passam fome. Então, é possível que ele faça alguma concessão para as pessoas comerem? É possível. Bolsonaro também faz, né? Então, isso não retira o Brasil nem da miséria e nem resolve o problema da exploração e da opressão capitalista que a classe trabalhadora brasileira está submetida para garantir os interesses da grande burguesia, que uma parte está abraçada com Lula. Certo. Outro tema aí que... Não só Lula, o PT, o PCdoB e uma parcela do PSOL. Já que você citou aí o PSOL, né, falando aí da majoritária do PSOL, que tem uma política que, né, no meu entendimento pessoal, né, parece bastante equivocada, né? O que tá acontecendo aí com o PSOL? O PSOL, né, surgiu como uma alternativa e depois parece que o negócio desandou, né? O que está acontecendo? Muitas vezes a gente foi taxado de sectário porque a gente dizia que, pela forma como o pessoal se organizava e seguia o seu curso, se tornava sendo um puxadinho do PT. O pessoal que surge de um racha com o PT e com o governo Lula, né, por conta da reforma da Previdência, que inclusive foi quando expandiu o fator previdenciário para todos os servidores públicos, que Fernando Henrique Cardoso já tinha garantido para os trabalhadores da iniciativa privada, esse digamos assim, vai ser o divisor entre os trabalhadores, uma parcela da classe trabalhadora e de parlamentares que depois vão dar origem ao PT, que rompe com esse partido, hoje é como se tivesse esquecido e levam ao discurso, inclusive, é como se no Brasil o problema da exploração, da opressão, da fome e as reformas que retiram direitos dos trabalhadores só se dessem a partir de 2016. É impressionante o apagar da memória, né, desses setores da esquerda de antes de 2016, de antes dos governos do PT e diante da própria existência do próprio capitalismo, inclusive diante da existência da razão de ser do seu próprio partido. E agora pula de malas e bagagens, na minha avaliação, por uma questão de oportunista, de ser pragmático na defesa de que aqui nós temos condições de eleger mais parlamentares e depois a gente vê qualquer coisa, e nisso vai se transformando em um novo partido da ordem, onde a classe trabalhadora não vai estar no posto de mando nem as suas necessidades, mas principalmente os parlamentares e a luta institucional, infelizmente. Ô, Vera, acho que há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de trazer aqui no canal o Zé Maria, né? E foi. Uma coisa que o Zé Maria me falou, uma coisa que eu acompanho aí, né, no Polo, tem várias correntes que não são correntes aí que são legalizadas aí pela justiça no ponto de vista eleitoral, né? Não possui legenda. O PSTU está disposto a ceder legenda para que esses companheiros tenham seus candidatos? Com certeza. Com certeza, o PSTU cede a legenda a todos aqueles que estiverem no polo, não precisa fechar completamente com o programa do PSTU, não precisa fechar, pode ser o programa da sua própria organização, mas dentro do polo o PSTU está disponibilizando a legenda para os companheiros, claro, com base a um critério mínimo, defesa da classe trabalhadora e da independência de classe, da independência política. Esses são 2 critérios fundamentais que nós achamos que é muito importante
Fora disso, a gente está colocando à disposição de todas as organizações e ativistas do Polo a legenda do PSTU para disputar as eleições agora em 2022. Certo. Vera, outra questão também que é bastante importante, né, é a questão, né, das opressões, né, do machismo, né, da homofobia, do racismo, né? A gente ontem foi o dia 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, e alguns dias antes a gente teve aquela declaração aí daquele, né, digamos assim, daquele paspalho lá do Mamãe Falei, né? A pergunta que eu faço em relação a esses temas, qual que é a importância de, primeiramente, discutir essas questões e qual é o programa, né, para combater o machismo, combater a homofobia, combater o racismo? Ok. Olha, Guilherme, nossa classe precisa de unidade para lutar. E a nossa classe ela está dividida pelas opressões. Ela está dividida pelo machismo, na medida em que as mulheres não se sentem seguras perto, muitas vezes, dos homens, e nós precisamos estabelecer uma relação de confiança e de fraternidade entre as mulheres e homens da classe trabalhadora, e para isso ele precisa lutar contra o seu próprio machismo. A classe trabalhadora precisa ser reeducada e saber que o machismo se traz alguma vantagem imediata e material para ele, causa um nível de sofrimento muito grande a uma outra parcela da classe trabalhadora, e isso dificulta e atrasa e impede, muitas vezes, o avanço da sua própria luta contra a burguesia que lhe explora e oprime. Da mesma forma, o racismo. Assim, os brancos da classe trabalhadora têm que lutar contra o seu racismo, porque os negros da classe trabalhadora, pela sua condição de negro, e em sendo mulher, e em não sendo hétero, que também é preciso lutar contra a sua LGBTfobia, dificulta e traz um nível de sofrimento, e o próprio sistema capitalista se utiliza dessas diferenças e transforma isso em desigualdade e impõe um nível de sofrimento brutal a essa parcela da classe trabalhadora. E só há um jeito da gente unir a nossa classe, é os brancos lutarem contra o seu próprio racismo e saber que a diferença que existe entre negros e brancos é uma diferença na cor, mas nós somos irmãos de classe social. Eu sou negra, eu não posso mudar a minha condição de negra. Agora, enquanto classe trabalhadora, tanto eu quanto os homens da classe trabalhadora e os brancos da classe trabalhadora e os LGBTs da classe trabalhadora, nós podemos, enquanto classe social e oprimidos e divididos nesse sistema por conta dessas ideologias, nos organizarmos de forma fraterna, unida para derrubar a burguesia que nos impõe esse tipo de sofrimento. E isso é uma luta imprescindível entre nós. Ela é uma luta necessária, porque nós precisamos dessa unidade. Então, a primeira coisa, a gente denuncia o racismo, o machismo e a LGBTfobia porque divide a classe, porque divide a nossa classe. Veja, esse Arthur Durval, o que é que ele expressa com aquela declaração dele, que é assim, uma coisa nojenta? Que é a forma como, muitas vezes, como os homens majoritariamente usam, a maioria dos homens, da ultradireita, e também do interior da classe trabalhadora, e muitas vezes na esquerda, nas organizações, olham para as mulheres da classe trabalhadora, muitas vezes. E as mulheres, por exemplo, por serem mulheres e crianças, nos períodos de guerra, mas também não só, são as maiores vítimas, inclusive de estupro como arma de guerra, ou em tempos de paz como estupro tipo corretivo, ou simplesmente para saciar os interesses e desejos animalescos dos machistas e LGBTfóbicos na nossa classe. Isso é extremamente danoso, porque causa um nível de sofrimento muito grande e causa um nível de desconfiança. Isso divide a nossa classe. E a burguesia investe nisso, né? E a gente vê como os movimentos, quando são cooptados também, o quanto é nocivo. Ontem, quando a gente estava passando na manifestação ali na Rua Augusta, a gente olhando o Carrefour, estavam lá aquele símbolo LGBT, né? E o Carrefour hoje dizendo que é um defensor tanto dos LGBTs, como é defensor de uma política que não
antirracial, digamos assim, onde todo mundo tenha os mesmos direitos, mas é os mesmos direitos dado pela oportunidade que eles chamam dentro do sistema capitalista, inclusive o direito dele explorar negros, brancos e LGBTs de forma muito intensa e dizer de forma assim criminosa e também hipócrita, que é muito comum da burguesia nacional e internacional, e você ser levado e as principais organizações do movimento estarem atrelados e coadunarem, ser parte, inclusive, desse tipo de política. Porque o nosso problema não é somente a questão do racismo, não é somente o machismo, não é somente a LGBTfobia, é também isso. Mas todos nós da classe trabalhadora estamos subordinados a todo tipo de exploração, ou seja, a exploração é também uma forma de opressão. Toda a classe trabalhadora é oprimida pela opressão capitalista. Então, para que a gente se livre desse jugo da opressão capitalista, são lutas que se combinam, elas não são lutas que se separam. Porque, primeiro, nós precisamos combater desde aqui, mas é preciso fazer uma revolução e garantir as condições materiais também, para que as mulheres, homens, negros, LGBTs tenham para conviver condições materiais para viver plenamente as suas diferenças. E o sistema capitalista não pode nos dar isso. Certo. Outra questão que é bastante discutida aí pela sociedade, né, e muitas das vezes, no meu entendimento, é mal discutida, é a questão, né, da corrupção. A gente vê uma corrupção toda no sistema político, né, e além da corrupção, inúmeros privilégios, não só de parlamentares, também dos judiciários. A pergunta que eu faço para você é como combater isso, Vera? Né? Como combater essas questões de uma maneira efetiva sem cair no, digamos assim, no falso moralismo aí da direita que fala que tudo é uma questão de ética? Olha, a corrupção ela é inerente ao funcionamento da sociedade capitalista. Inerente. É uma sociedade baseada no mercado, na esperteza e no passado de perna um do outro. Quem mais favorece isso é o próprio Estado. Né? E a própria burguesia vai lá e se utiliza do Estado para garantir os interesses de seus negócios. Então, a burguesia capitalista é muito hipócrita em dizer que é possível acabar com a... Bolsonaro, inclusive, se elege com esse discurso. O PT se elege com o discurso da ética na política e Bolsonaro se elege com o discurso de que é preciso acabar com a corrupção. Ora, Bolsonaro não só é corrupto, como é ligado às milícias e a tudo que não presta. Mas, para garantir o controle e acabar com a corrupção, a classe trabalhadora precisa controlar tanto a sua própria força enquanto classe trabalhadora e controlar o Estado. Por isso que nós dizemos que a classe trabalhadora precisa se organizar, porque o Estado só vai ser dela quando ela chegar ao poder. E esse Estado só pode ser dela quando ela conduzir o Estado, porque ela controla o Estado. Só pode um Estado controlado pela própria classe trabalhadora acabar com a concorrência capitalista, porque acaba com a propriedade privada, e também de controlar aqueles que são eleitos. E isso se dá da seguinte forma. Tem que ter revogabilidade de mandatos, imediato, tem que ter, os salários têm que ser igual a de qualquer trabalhador, porque não pode ser um cargo de privilégio para isso, e a classe trabalhadora precisa decidir sobre a economia, sobre a política, e tudo isso só é feito a partir do controle. A classe trabalhadora precisa controlar o Estado, precisa controlar aqueles que ela elege para que ela possa acabar com a corrupção. Fora disso, é pura falácia. Certo. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, Vera, tá bem legal o nosso papo aqui, né? Como que vai funcionar a sua candidatura e qual vai ser sua relação com os movimentos sociais e sindicatos? A primeira pergunta que eu faço, né, em relação a isso, né, que eu vejo, assim, a gente sabe que tem governos aí que são bastante ofensivos aos movimentos sociais, né?
E as candidaturas, muitas das vezes, é feita por uma cúpula por cima e sem a participação, por exemplo, da base do próprio partido e até mesmo, né, da própria sociedade. A sua candidatura, primeiramente, vai funcionar como? Todos os militantes, ativistas de movimentos sociais vão participar aí né, da sua candidatura e qual vai ser a sua relação, né, com os movimentos sociais, para a gente finalizar aí nossa conversa. Então, a minha candidatura ela vai ser feita por todos os militantes do PSTU, por todos aqueles que estão no Polo Socialista e Revolucionário, que se identifique com essa candidatura, que a gente espera que, inclusive, não seja só do PSTU, mas seja também do Polo, e seja uma candidatura que expresse o próprio Polo, e deve ser numa relação fraterna e de sinceridade na apresentação de um programa para a classe trabalhadora. Dizer para ela, primeiro, que o programa, que a gente precisa ter independência de classe, que a gente precisa ter um programa que arranque das necessidades imediatas da classe trabalhadora, que tem que ter um governo que seja controlado pela própria classe trabalhadora, que decida sobre os rumos da política, que decida sobre a condução de tudo aquilo que ela decide e da realização. Ou seja, vamos ter que apresentar um programa para a nossa classe, que leva em consideração a fome, o desemprego, isso que nós vivemos, que é parte da nossa vida, ou seja, não é um programa que nós estamos apresentando para a burguesia capitalista, é também para a burguesia capitalista, porque nós estamos dizendo a ela que nós vamos tirar o dinheiro que ela levou da classe trabalhadora através de todo tipo de exploração e que nós vamos buscar pegar esse dinheiro para solucionar os problemas da classe trabalhadora, completamente diferente das outras organizações que vão fazer todo tipo de projeto, todo tipo de malabarismo para atender os interesses da grande burguesia nacional e internacional e vendendo a ilusão de que isso é possível fazendo numa aliança com essa mesma burguesia, quando a gente sabe que o desemprego que a gente vive é produto do capitalismo, a fome que a gente vive é produto do capitalismo, a morte que nós vivemos é produto do capitalismo e que, portanto, nós precisamos construir as condições para suplantar o próprio sistema capitalista. É por isso que nessas eleições nós também vamos falar muito de socialismo, vamos falar muito de revolução, vamos falar muito da classe trabalhadora tomar para si o controle sobre tudo, sobre a política, sobre a economia, e, ao fazer isso, nós estamos tomando os destinos de nossas vidas em nossas próprias mãos. Esse vai ser o incentivo e o chamado. Maravilha, então, Vera, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero, primeiramente, agradecer a sua participação, né? Gostei bastante aí desse papo, né? Lembrando sempre que, né, o canal tem uma iniciativa né, de aprofundar, levar a discussão aí, né, entre os candidatos da esquerda, independente, né, da minha opção política, independente também da opção política, né, do André, né? Então a gente vai buscar fazer um debate mais amplo possível, né? Lembrando também, né, que a grande imprensa, né, muitas não dá voz a candidaturas como da própria Vera, que muito provavelmente não vai ter espaço aí nas eleições, tanto no debate e tanto também vai ter pouco espaço aí nos comerciais aí de TV. Então, quero agradecer aqui a Vera e passo a bola para ela, né, de novo, fazer as considerações finais. Primeira coisa que nós teremos para fazer essas considerações é dizer que todo o povo brasileiro, toda a classe trabalhadora deve se solidarizar com o povo ucraniano e exigir que Putin tire as tropas daquele país, que garanta a sua independência. Ao mesmo tempo, dizer para a classe trabalhadora que a teoria dos campos pertence e tem origem, que é no stalinismo, que foi responsável por enterrar a revolução que a classe trabalhadora russa fez e que agora está sendo jogada a última pá de cal naquele país, quando o próprio Putin diz que Lenin deu a independência àquele povo sem que ele exigisse nada. E, ao mesmo tempo, nós fazemos um chamado à classe trabalhadora brasileira a derrubar imediatamente Bolsonaro, mas que mais que isso, que a gente abrace o programa da classe trabalhadora, que a gente arranque dos ricos para garantir aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai tirar dos de baixo para garantir, tirar dos de cima para garantir a vida dos de baixo.
Certo. Ô, Vera, fiquei sabendo aí de uma atividade, né? Se você quiser divulgar a atividade que vai ter aí, você fica à vontade. Ah, pronto, então, nós vamos fazer o lançamento da pré-candidatura agora dia 19, vai ser à noite. Estamos aqui também, aproveito para convidar todo mundo para participar, os trabalhadores, a juventude, os aposentados, aqueles que estão trabalhando, da economia informal, todo mundo para participar do pré-lançamento. Esse projeto, esse programa é um programa que arranca da própria necessidade da classe, e chamamos a classe trabalhadora a abraçar para si esse programa e essa candidatura para a gente construir melhores dias para as nossas vidas, e só a classe trabalhadora pode fazer isso. Vai ser presencial ou online? Então, tende a ser online, né? Porque tem ainda o problema da pandemia, né? Não tem como a gente mobilizar o país inteiro para um lançamento e um pré-lançamento desse no meio disso tudo, e a ideia é que a gente faça online, mas a gente precisa fazer um ato bastante representativo e com bastante gente. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo. Estou contando com você lá, né, Guilherme? Opa, estaremos lá. Você, André. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Vera, agradecendo aí a você que ficou com a gente até o final aí dessa entrevista, né? Peço aí que se inscreva aí no podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, comentem aí na entrevista da Vera, se concordem com a Vera, se até mesmo se discordam da Vera, né? Acho que, né, para a gente trazer e dar continuidade a esse debate, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento aí à nossa programação, né? E até a próxima. Fui.